noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz Lei Divina Ser Luz, ao nosso plantão de dúvidas. Vamos às perguntas então que os médiuns enviaram para nós anteriormente. Então, dando continuidade aqui, livro 3 de A Umbanda como Luz Lei Divina, capítulo 4. O fumo proporciona ainda certo grau de entorpecimento no médium, mesmo em nível espiritual e até após o desencarne. Aí a pergunta é a seguinte: qual seria a diferença desse entorpecimento negativo para o do uso do fumo nos trabalhos de Umbanda? Olha, gente, o entorpecimento que a gente fala é até um nível, às vezes, para que a gente relaxe. Então, assim, isso é bastante polêmico, né, nos meios umbandistas e questionável, porque é aquilo que a gente falou num dos plantões anteriores. Que, gente, quando a gente utiliza o elemento dentro da Umbanda, seja o fumo, seja a bebida, no nível correto, a entidade ela se utiliza da forma ali muito fidedigna e ela faz o que ela precisa fazer e ela não deixa com que o nosso corpo sofra nada. Então, a própria entidade ela tem um conhecimento dos limites do próprio corpo do médium. Até porque nós temos mentores cuidando da gente, né? Então, como a gente falou, os espíritos superiores cuidam de nós também. Então, tem todo esse cuidado. Agora, esse entorpecimento, nesse nível saudável que a gente está falando, é porque às vezes o médium está tão ansioso, o médium está tão nervoso, o fumo, o cheiro ali da fumaça, bota o médium no nível de um pouco mais de relaxamento, de calma, de tranquilidade. E aí a gente até costuma a ouvir pessoas falando que às vezes se utiliza, né, de um cachimbo. Eu tô falando pessoas mesmo, tô falando entidade não, pessoas que fazem uso de cachimbo, pessoas que fazem uso da bebida. Por que eles fazem? Para relaxar um pouco. Às vezes a vida tá difícil, muita preocupação, e aí, enfim, fuma um pouquinho ali, o fumo mesmo, não tô falando de cigarro, porque o processo do cigarro é um outro processo, tô falando do fumo, porque tem uma medicina ali no fumo, porque é natural, e eu estou falando da bebida, porque também o álcool ele proporciona esse nível de relaxamento. O problema é que o ser humano acostumou fazer isso quase que diariamente e mais para uma fuga do que propriamente para simplesmente relaxar. Já as nossas entidades, os nossos guias de Umbanda, não. Eles fazem estritamente para um trabalho muito específico e muito rápido. Muito rápido. Por isso que o médium não tem que ficar fumando nem bebendo e pode muitas vezes simplesmente firmar o fumo, firmar a bebida e fazer todo o magismo que é necessário ali. Mas então esse entorpecimento difere do entorpecimento da vida, da nossa rotina diária, pelo propósito. Um está direcionado à cura, está sendo gerido e dirigido por guias superiores que conhecem os nossos limites, que cuidam da gente, nos protegem e vão utilizar aquela medicina que está sendo ali, né, ou aqueles elementos, no caso da bebida, ali o próprio éter do álcool, para fazer a asepsia que é necessário. Ou no máximo relaxar o médium onde ele consiga se acoplar e trabalhar o mediunismo ali da forma mais profícua, né, mais efetiva, mais eficaz. Já a diferença do entorpecimento no dia a dia é que ele nos leva para fuga. Fuga de nós mesmos, fuga da nossa vida. Ah, não quero pensar nisso, não quero pensar naquilo. E aí, assim, leva a pessoa a situações de vícios, e os vícios, por consequência natural, vai levar às dores e os sofrimentos. Aí vem depressão, aí vem obsessão, e aí vem um bando de outros problemas junto. Então, esse é a diferença básica, e eu acho que já é suficiente, né, para a gente entender a gravidade das diferenças da utilização desses elementos num trabalho magístico da Umbanda, ou seja, com fins espirituais e com propósito de cura, e a utilização desses elementos de forma desequilibrada, em excesso e de forma viciosa nas nossas rotinas de fuga diária. Dando continuidade aqui. Ainda no livro 3, capítulo 6 agora, né, o outro era o capítulo 4, vamos para o capítulo 6. Esses elementos artificiais são criações dos humanos encarnados, podendo os desencarnados apenas os manipular ou produzi-los indiretamente por meio dos encarnados. Essa mecânica, olhando por um aspecto positivo, se dá, por exemplo, por via das consultas, onde o guia se utiliza da boa vontade do médium para pegar esse magnetismo e transmutar ali no consulente. Livro 3, capítulo 6 ainda, outra questão.
podem do mesmo modo ficar suspensos como que flutuando em ambientes ou locais até que alguém os atraia, por exemplo. Aqui eu já entendi que é das formas de pensamento. Tentem, quando fazer as perguntas, gente, colocar o contexto inteiro, tá? Ou então podem ainda ser utilizados por magos negros que conhecem as leis e as manipulam para projetá-los ou acoplá-los no corpo sutil e outras pessoas. Como se daria esse processo, sendo que apenas nós somos criadores desses elementais? Os magos burlam a lei ou pegam algum elemental artificial já existente e apenas o manipula? Na verdade, nós somos os primordiais criadores, né, dessas formas de pensamentos. Então, falando dessa matéria astral, exatamente por a gente ter esse fluido vital que dá vida a essas formas de pensamento, então só a gente que gera essas formas de pensamentos. O que acontece é realmente que os magos negros, eles têm sim o conhecimento, a inteligência, e eles conseguem manipular exatamente porque os magos negros, eles trabalham no astral também. Eles não trabalham na fiscalidade, mas o astral, ele é do espiritual, né? Ele tem a matéria dele, mas é a matéria mais sutil. E eles conseguem alcançar essa matéria da astralidade, né? Tanto é que eles têm o corpo astral. Os magos negros, eles têm o corpo astral também. Então a questão realmente é como a gente já vem estudando em outros plantões. Tudo que a gente pensa e a gente vitaliza de forma frequente, aquilo ali a gente alimenta e a gente está dando vida. Então essas formas de pensamentos, a depender do nível de vitalidade que a gente doa para essas formas, do tanto de vitalidade que a gente alimenta, por isso que ao dar a nossa vitalidade para ela, nós perdemos um pouco da nossa vitalidade e aí vem os processos de doença, quando a gente cria formas de pensamentos negativas ou maléficas, né? Então o que acontece? Os magos astrais, os magos negros, eles vão realmente só manipular essas formas e, por exemplo, vamos supor que eles querem fazer um processo obsessivo ou causar uma doença num ser humano que esteja encarnado. Eles vão manipular, acopla essa forma de pensamento, que é uma forma doentia, vamos supor uma forma de pensamento depressiva, de tristeza profunda. Então eles vão acoplar essa forma de pensamento para poder projetar essa tristeza, essa depressão naquele ser que está encarnado. Se o ser não tiver portas abertas para isso, o encarnado, se ele não tiver o princípio dessa depressão ou algum desequilíbrio emocional, esse acoplamento ele não vai ser possível de ser feito. Mas o que esses magos negros fazem? Eles vão atrapalhar essa vida até que ela caia, essa pessoa até que ela caia. Por isso que a gente tem que estar orando e vigiando o tempo inteiro. Ensinamento bíblico do Evangelho do Cristo. Porque orar e vigiar, porque, gente, é o tempo inteiro. Se a gente entrar num estado de tristeza muito profunda, muito assídua, muito frequente, todo dia, a gente tem que buscar uma compensação, um tratamento espiritual num primeiro momento e no segundo momento o restabelecimento pleno. Porque é neste momento que os chips são implantados, que essas formas de pensamento são acopladas na gente e até os ovoides, tá? Mas então os magos negros, eles não criam, eles pegam, porque toda forma ela fica no nosso campo. A partir de um determinado momento, ela continua conectada na gente, mas ela se expressa no ambiente e nos ambientes exteriores e se junta a outras formas. Os magos, eles trabalham essa energia dessas formas de pensamento e eles podem trabalhar acoplando parte delas, obviamente, né? É como se fosse uma massa energética, gente. Eles vão manipular essa massa energética e vão acoplar ali no corpo astral de um ser encarnado que eles queiram prejudicar em algum nível. Aí do livro 3, capítulo 6 também, mas aí diz que foi feito sobre o capítulo um estudo à parte sobre o benzimento. E nesse estudo à parte, não está no livro isso, mas foi visto a importância das palavras-chave nos momentos de benzimento, como por exemplo, cortar, cessar, abrir. Aí a pergunta é, tais palavras-chave seriam elementais artificiais? Dado que ao benzer está havendo toda uma intenção e boa vontade? Não. Palavras-chave não são elementais. Os elementais artificiais, ou as formas pensamentos, como é dito no Espiritismo, eles são criados mesmo quando a gente pensa e quando a gente energiza e quando a gente mantém um nível de energização. Mas você simplesmente falar uma palavra não é o princípio dessa criação, desse elemental. O que a gente pode dizer? Isso tudo depende. Lembra quando a gente estuda o magismo da Umbanda? Que o magismo tem alguns princípios, né?
E o principal é o próprio mago, a própria maga, ou seja, o poder mental do mago. Então, quais são os três elementos principais num processo de magismo? O mago ou a maga, a força mental e o conhecimento. Então, quando a gente utiliza essas palavras, vamos supor que a gente pega um médium que não é desenvolvido, que não tem conhecimento. Ele vai falar e é aquela história que a gente já ouviu dizer por aí, palavras ao vento, não tem força. Porque a palavra daquele médium não se baseia, não se fundamenta em um conhecimento, não se baseia, estou falando de um caso do médium incauto, não desenvolvido, não se baseia numa conexão mediúnica com um guia de luz e mais além, não tem força mental sendo realizada ali e também não tem o próprio poder do verbo. Então, ou seja, não tem nada para que aquilo ali realize a cura. Então, assim, a palavra em si, ela não tem força se ela não trouxer a força de quem a projetou, de quem a verbalizou. Ou, por outro lado, também tem aquela questão de que essas palavras de efeito, elas criam um efeito mental no próprio consulente. Então, vamos fazer um exemplo? A gente vai fazer uma prece aqui e a gente, aí vem a questão do desenvolvimento mediúnico e da afinidade com os nossos guias. Vamos supor que a gente tem um irmão que é católico, mas ele é simpatizante da Umbanda e ele vai buscar uma orientação de um guia. Vamos supor que o médium ele não tem a firmeza muito boa com o guia não consegue utilizar bem aquele instrumento, porque o instrumento que a gente chama de médium não está bem desenvolvido, e aí o guia não consegue utilizar aquele medianeiro da melhor forma possível e imprimir ali intuitivamente no médico, aquela irmã que se coloca ali, ela é uma irmã católica, que tem alguns preconceitos e que dependendo do que eu diga, da forma que eu diga, ao invés de eu ajudar, eu posso atrapalhar ela mais ainda, posso assustar ela mais ainda. Então, isso vem ao conhecimento, ou seja, a palavra tem uma força não só que sai da minha boca, do meu coração, porque tudo que sai da boca sai dos chakras também, principalmente do cardíaco, mas também do efeito que isso pode causar na pessoa que está do lado de lá. Então, gente, observem o conglomerado de informações que o médium tem que ter, por isso que o desenvolvimento, gente, ele é lento, ele é progressivo, gradual. Né? A gente precisa de tempo para afirmar, e outra coisa, não se faz isso sem conhecimento, sem fundamento. Por isso que a gente fala que é preciso preparar. Então, assim, as palavras elas têm a importância, mas a maior relevância realmente é o conhecimento, é o próprio desenvolvimento do médium, a força mental do médium e também do guia, bem também como a capacidade de ler o consulente, para saber utilizar as palavras corretas. Né? Porque vamos supor, eu já cheguei em alguns momentos de atendimento que os meus guias pediram exatamente para não encaminhar um determinado consulente para um Exu, para uma pombagira, porque o consulente naquele momento ele não entenderia, que a gente precisaria fazer um trabalho primeiro de conscientização com aquele consulente, pedir para ele voltar a casa, continuar vindo na gira, por exemplo, ali de Ibejada, de Preto Velho, de Caboclo, preparar aquele consulente para depois encaminhar ele para uma gira de Exu, onde ele realmente seria atendido no que ele precisa, mas depois de conscientizá-lo, que são guias de luz, são guias de amor, que isso foram preconceitos, né, que criaram lá fora. Então a gente prepara. O que eu preciso estar? Firme com o meu guia, para fazer essa leitura também dessa alma aí, dessas próprias crenças do consulente. Então, gente, mas de qualquer forma a palavra em si ela não gera já uma forma pensamento, mas ela gera um movimento. E dentro desse movimento, os guias, eles não trabalham com essa questão de forma pensamento, nem de criação de elemental artificial. Eles utilizam os elementos naturais e trabalham também com o próprio sistema de crença da pessoa e a própria orientação, que é a base da nossa Umbanda, né? A orientação, o despertar a pessoa para as forças interiores dela e para a forma mais saudável dela estar agindo por esse processo de autocura. Ou seja, por isso que a gente fala, a gente não cura ninguém. A gente auxilia a pessoa a se autocurar, né? Como o Cristo Oxalá falou, a tua fé te curou. Imagina, se nem o Cristo curou ninguém, ele mesmo falou que ele não curou ninguém, mas foi a própria fé da pessoa que curou, ele foi um veículo da cura. Mas ele não curou a pessoa, até porque a gente só pode curar dentro de uma lei de merecimento. Porque a cura, ela traz uma busca por um reajuste. Se esse reajuste não
acontecer, a cura não realiza. Então, por isso que a cura sempre depende da pessoa. Sempre vai se basear no que a pessoa já tem condição de reajustar e assim, por consequência, receber a saúde, que é uma consequência desse reajustamento que ela está fazendo interiormente, em nível mental, em nível emocional e que reflete no físico como saúde.